Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da primeira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá na profecia de Ezequiel, no capítulo 18, versículos de 21 até o 28, que diz assim: Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva. Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Amados irmãos e irmãs, vamos então entender a dinâmica desse texto. Em primeiro lugar, o profeta Ezequiel escreve dentro do contexto do chamado exílio babilônico. Eu sei que eu já falei várias vezes aqui no canal, mas vamos repetir aí do mais didático possível, tá bom? Então, quando o rei Salomão morreu, o reino que existia, o reino que ele teve aí o seu grande reinado, extremamente famoso, que tem inclusive o Templo de Jerusalém, nós tivemos uma divisão em dois reinos, chamado Reino do Norte, que tinha como capital a Samaria, e o Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém. Em um determinado momento, ali por volta dos anos 600 a.C., o Império Babilônico invadiu a região do Reino do Sul e levou uma camada da população para a região da Babilônia. E nós vamos chamar que esse aí foi o chamado exílio babilônico. E o que acontece? Quando o povo de Deus chega lá, é claro, a mesma coisa que a gente faz hoje. Nós buscamos encontrar uma explicação. Por que estamos passando isso? O que fizemos ou o que Deus fez? Então eles começaram a juntar várias interrogações para poder tentar entender o que é que tinha acontecido. E a explicação muito clara que eles começaram a tomar foi a seguinte, É culpa dos nossos antepassados. Então, ninguém inicialmente começou a colocar a culpa em si mesmo. Começou a jogar que era a culpa dos anteriores. É porque os nossos pais não amaram a Deus como deveria, porque os nossos avós fizeram isso e aquilo. Então Deus está culpando a nossa família por realidades extremamente passadas. Ao colocar esse tipo de peso, claro, existe algo positivo. Eles estavam não colocando, nesse primeiro contexto, a culpa em cima de Deus, mas a culpa nos seus antepassados. Mas eles esqueciam de olhar dos seus pecados. Eles esqueciam de começar a observar o que eles também estavam fazendo de equivocado. E aí o profeta Ezequiel vai falar nesse contexto. Por isso que ele vai dizer no versículo 21, se o ímpio, ou seja, o pecador, aquele que está errado, se arrepender do que fez e começar então a fazer aquilo que é a vontade de Deus, a fazer a coisa certa, ele não vai morrer, ele não vai perecer, ele não vai se perder, mas ele vai ter a vida eterna. Então, o versículo 21 começa a falar de que o arrependimento é algo positivo. Muita gente acha que se arrepender é a mesma coisa que nada, Tem pessoas que acham, você acha que se arrependendo, você acha que buscando mudar de vida vai passar uma borracha no passado? Eu sei que a gente não passa uma borracha no passado, mas eu quero te dizer que Deus ele olha o hoje da nossa existência. Então ele olha a minha vontade hoje, o meu querer hoje, o meu desejo de mudança hoje. Certo? Deus ele não vai desconsiderar aquilo que eu estou fazendo para me esforçar para ser alguém melhor. Ele não vai fechar os olhos diante do meu desejo de ser um homem melhor, uma mulher melhor. Entende? Aí depois vem no versículo 22. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Não é que Deus não lembre, tá bom? Deus lembra do nosso passado. Deus não é esquecido, não. Mas tipo o seguinte, se Deus está vendo o meu desejo por mudança, então meu passado vai ser desconsiderado. E aí, vem no versículo 23, será que eu tenho prazer na morte do ímpio?
Então, nessa dinâmica com o povo babilônico, muitas pessoas morreram. E claro que o povo começava a dizer, fulano morreu cedo, fulano morreu, vamos colocar hoje, morreu de um câncer, morreu de um acidente, porque fulano era uma pessoa ruim. E aí eu entro numa grande polêmica, né? Ah, gente, olhar às vezes rede social dá um trabalho, né? Então, às vezes morre alguém que a gente sabe que dentro do contexto dos valores cristãos, essa pessoa estava muito aquém do que é desejado. Essa pessoa, por exemplo, falava mal do cristianismo, falava mal de Deus. E como dói perceber que tem cristãos que começam a colocar lá nos comentários. Ah, tá vendo? Tá pagando preço. Então, versículo 23, o próprio Deus questiona, na boca do profeta Ezequiel, será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Será que Deus fica feliz vendo pessoas se perderem? Então aquela história que eu não gosto muito, tá bom? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Parece que Deus gosta de fazer a gente sofrer, Não é bem assim, não. Sempre Deus deseja que a gente mude de vida. Agora, sou eu que escolho o caminho pior. Não é Deus que escolheu por mim. Se for pela dinâmica de Deus, Ele quer que a gente nunca peque, Ele não quer que a gente fique triste, Ele não quer que a gente morra. Entende? Mas sou eu que escolho. A culpa é toda minha. Essa é a verdade. E aí depois é o versículo 24. Ah, mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, ou seja, eu sou uma pessoa boa, digo, eita, fiz tudo certo até meus 30 anos. Agora dos 30 anos eu quero aproveitar a minha vida. Tem gente que acha que então Deus vai só olhar para o seu passado e ver que você foi uma pessoa boa. E agora você pode fazer o que você quiser. Mas o versículo 24 mostra que não. Aquilo que você fez de bom no passado também Deus vai acabar esquecendo, né? Porque você acabou se desviando. E aí ele volta a falar no versículo 25 que o povo começa a condenar Deus. Então muitos que estavam no exílio babilônico começavam a dizer, mas Senhor, o Senhor está errado, não é? Mas o Senhor está equivocado. E aí o versículo 25 é uma grande crítica a isso. Será que é Deus que está errado ou é o povo que está errado? Deus não erra. Porque Deus é a perfeição por excelência. Somos nós quem erramos. Somos nós quem escolhemos o caminho errado. Não é Deus. Grava bem essa expressão. Não é Deus que erra, somos nós quem erramos. Não é Deus que escolhe errado por mim. Sou eu que escolho errado. Essa é a grande verdade. E aí, diante dessa realidade, voltamos para o versículo 28 que diz, arrependam-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Veja como é que esse texto grita, né, dentro do contexto quaresmal. A importância da prática do arrependimento. A importância de você buscar a confissão. A importância de você fazer um exame de consciência bem feito. A importância de você parar para refletir onde eu estou errando, onde eu errei. Há quanto tempo faz que eu não me confessei? Deus nos chama a voltar lá, a experimentar esse banho de misericórdia que é a confissão. Então eu quero convidar você, à luz dessa primeira leitura, a meditar melhor, não é? Estamos buscando ter momentos de arrependimento sinceros diante do Senhor? Pense um pouco sobre isso. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta sexta-feira. Até já.